Gálatas capítulo 1, versículos de 10 a 24, assim nos diz a palavra do Senhor. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez, para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Vamos ler agora, meus irmãos, o versículo 10, juntos, e esse é o versículo que nós vamos ler ao final aqui, do nosso encerramento. Vamos ler o versículo 10 todos juntos? Vamos lá? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, nós só queremos recapitular aqui algumas coisas para que nós possamos dar continuidade a esse estudo. Na semana passada, os irmãos se lembram, nós tivemos o reverendo Ricardo aqui, ele falou a respeito do materialismo e as suas manifestações na família e na igreja, e por causa disso nós não demos sequência ao estudo de Gálatas. Mas, dentro das questões que ele falou, me chamou bastante a atenção como ele tratou a questão do materialismo. E apenas para que os irmãos que estavam se lembrem, e os que não estavam e que não viram também lá no YouTube da igreja, possam se lembrar. Ele chamou de materialismo toda e qualquer conduta que esteja relacionada com a descrença em Deus. Então, quem é materialista? É aquele que se não sente, que se não vê, que se não toca, não acredita. E isso, meus irmãos, tem entrado no nosso meio de uma tal forma que nós passamos a valorizar experiências, sensações e todas essas questões que mexem com o nosso emocional acima das experiências da palavra de Deus. E por que eu acho interessante essa abordagem? Porque quando a gente pensa em materialismo, como ele falou no primeiro dia, se perguntam a você e a mim se nós somos materialistas, quem sabe a gente possa dizer não, porque eu não gosto de dinheiro, eu não sou uma pessoa obcecada por dinheiro. A gente tende a achar que o materialista é aquele que gosta do material. Mas a questão não é tão relacionada com isso. A questão aqui, meus irmãos, é que se nós nos motivarmos apenas por aquilo que nós conseguirmos enxergar, por aquilo que estiver acessível aos nossos sentidos, nós vamos ter uma vida guiada por prazeres e não pela mortificação da carne, que é o caminho que a palavra de Deus nos diz. Por que eu digo isso? Porque o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, nesse ponto do texto em que nós estamos, meus irmãos, é descrever como foi a relação dele com Cristo a partir do momento em que o Senhor mudou o coração dele. E que tipo de pessoa era Paulo antes da sua conversão e que tipo de pessoa Paulo se tornou após a sua conversão. E você vai perceber que, muito embora Deus efetivamente tenha mexido com os sentidos de Paulo, com a visão de Paulo, não foi no meio que nós procuramos às vezes exaltar dentro das nossas experiências. E eu quero tentar lembrar isso com você, relembrando como que Paulo divide a carta aos Gálatas. Então, no capítulo 1,
e no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando a respeito do problema que ele está encontrando naquelas igrejas. E esse problema, irmãos, está descrito no versículo 6 do capítulo 1. Alguém poderia ler para nós novamente, por favor? Muito bem. Então, o que Paulo está dizendo é que ele percebeu que as pessoas que haviam recebido a pregação do evangelho por meio dele, pessoalmente, que esteve lá, agora estavam abraçando outra conduta, que ele chama aqui de outro evangelho. Mas a questão aqui, meus irmãos, não tem a ver só com isso. A questão aqui é a velocidade da mudança. O apóstolo Paulo diz no versículo 6 que aqueles irmãos passaram da graça para outro evangelho de que jeito? Diz o versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa. Então, para Paulo, a questão aqui não é por que alguém muda de posição em relação ao evangelho, mas como é que isso acontece depressa às vezes. E eu quero lhes dizer que, muito embora essa não seja a lição principal do texto, eu acredito que é uma inferência que nós podemos fazer, por que as pessoas mudam de ideia tão rápido, às vezes, em relação ao evangelho? Por que às vezes nós percebemos as pessoas recebendo a pregação do evangelho e abraçando essa pregação assim de uma maneira tão forte, mas depois, rapidamente, também deixam de gostar e de serem guiadas por essa mensagem? Que tese o apóstolo Paulo defende para explicar esse problema? É isso que ele vai fazer nos versículos, ou melhor, nos capítulos 1 e 2. Depois, irmãos, Paulo vai falar a respeito, nos capítulos 3 e 4, a respeito de como se pode interpretar a mensagem do evangelho no Antigo Testamento, que era um dos problemas lá daquela igreja, porque os falsos mestres que queriam perverter eram pessoas que costumavam olhar para a lei de Deus de uma maneira equivocada. E depois, nos capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de como viver com base na interpretação correta do evangelho. Então, uma estrutura bem simples e didática para nós, da carta aos Gálatas, é assim. Capítulos 1 e 2, o motivo do problema, que é o falso evangelho. Nos capítulos 3 e 4, qual é o verdadeiro evangelho? E nos capítulos 5 e 6, como se vive com base no verdadeiro evangelho. Ok? Super simples, é isso que nós vamos tratar. É assim que você pode dividir de uma maneira bem básica o livro de Gálatas. Pois bem, Paulo identifica, meus irmãos, e eu creio que isso nós falamos já no último estudo, qual foi a causa que ele imaginou que estava causando, não é? Já que é uma causa, então ela causa essa mudança de ideia tão rápida na mente das pessoas. Ele fala isso, sintetiza isso no versículo que nós lemos, que é o versículo 10. Ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Meus irmãos, eu sei que eu já disse isso, mas eu preciso dizer de novo, porque o que Paulo está dizendo aqui não é que você, como filho de Deus, vai viver sozinho defendendo o seu ponto de vista e todos os homens indiscriminadamente são seus inimigos. Não. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele fala de agradar a Deus ou a homens, ele não está colocando Deus de um lado e todos os homens, todos os seres humanos do outro lado. Por que eu acho importante dizer isso? Porque às vezes nós tendemos a pensar na nossa caminhada cristã como se fosse uma jornada individual. Então todos que discordam de mim estão equivocados, estão errados e não merecem a minha atenção. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Como é que eu sei disso? Porque, meus irmãos, se o verdadeiro evangelho vem de Cristo, da onde vem o falso evangelho? Paulo responde essa pergunta no versículo 7. Veja, o qual não é outro, senão que há, o quê? Alguns que vos perturbam. E querem fazer o que com o evangelho de Cristo? Perverter. Então, quando Paulo fala de agradar a homens ou a Cristo, Paulo não está colocando a humanidade de um lado e Cristo do outro. Paulo está colocando os homens que pervertem a mensagem de um lado, e é isso que ele diz com agradar a homens, é isso que ele quer dizer. E que tipo de homens, então, meus irmãos, estão do lado dele?
São os homens que estão debaixo de qual evangelho? O verdadeiro. Então, eu quero que você saiba disso, porque às vezes na nossa caminhada cristã, é assim que a gente se comporta. Se você defende um ponto de vista sobre o evangelho que é seu, uma interpretação que é sua, você a defende com unhas e dentes. E se algum irmão na fé, verdadeiro irmão, pessoa que acredita em Deus do mesmo jeito que você, discordar de você, automaticamente você vira para ela e fala assim: eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Cristo. Vou dar um exemplo. Paulo não está falando de coisas como as seguintes. Por exemplo, digamos que você seja uma pessoa que acredita que você não gosta muito de músicas rápidas, você gosta de músicas mais calmas. Aí você diz assim: eu prefiro cantar músicas mais calmas, porque eu acredito que nós vamos adorar melhor a Deus com músicas calmas do que com músicas rápidas, porque com música rápida a gente bate palma, o pessoal fica mais animado, e isso atrapalha, então eu prefiro as músicas calmas. Como que uma pessoa que age dessa forma e tem músicas rápidas no louvor vai reagir? Pensa assim mais ou menos, como que é? Se você não gosta de bater palma em músicas rápidas e tem músicas rápidas no louvor, como é que você fica? Não você, né? Claro, a pessoa em si. Ela fica ali olhando para cima, ela senta, é como se ela estivesse dizendo: eu não vou adorar a Deus se for assim. Não é desse tipo de coisa que o apóstolo Paulo está falando, viu, meus irmãos? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que ele não tem parte com nenhum homem que esteja debaixo de um evangelho falso. É aí que ele diz: eu procuro agradar os homens ou procuro agradar a Deus? Quer ver como ele deixa isso claro? No primeiro capítulo mesmo, quando Paulo se apresenta no versículo 1 do capítulo 1, o que ele diz a respeito dele mesmo? Ele diz: Paulo, apóstolo, e o que mais? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Não foi nenhuma dessas pessoas aqui que me deu autoridade, ou reconhece a minha autoridade de apóstolo. Ela veio de Jesus Cristo. Ok? Então, irmãos, é isso. O apóstolo Paulo identifica que a causa dessa mudança rápida de ideia é justamente querer agradar as pessoas que não agradam a Deus. E eu quero mostrar para você o quanto essas tentações são comuns no nosso dia, hoje e agora. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 10, porque nós temos lá uma das parábolas de Jesus que eu mais gosto, e que... 13, viu, irmãos? Desculpa, confundi. A parábola que Jesus contou que eu mais gosto, e também é uma das que eu mais estudei na minha vida ministerial e também devocional, que é a parábola do semeador. Mateus 13, do 1 ao 9. Todos os irmãos conhecem, eu acredito, a parábola do semeador, então não há necessidade de ler completamente o texto. Mas o que eu gostaria de fazer com você aqui hoje é apresentar a maneira pela qual Jesus interpreta cada uma das situações. Então vamos pegar, olha para mim agora, não olha para o texto não, olha para mim. Quais são os solos da parábola do semeador? Vamos lembrar? Beira do caminho, solo rochoso, né, na linguagem do texto, solo espinhoso e a boa terra. Olha, está excelente. Agora, irmãos, como Jesus interpreta esses 4 tipos? Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: se você fosse analisar a humanidade através do prisma de Deus, quantas categorias de pessoas existem? Vou tentar melhorar a minha pergunta. Se você fosse dividir a humanidade por nacionalidades, quantas nacionalidades existem? Muitas, porque são muitos países, não é? Só na América do Sul, se não me engano, 13. Se você fosse dividir as pessoas por posições políticas, você teria várias também. Mas como é que Deus divide a humanidade? Não é? 2 categorias de pessoas só: justos e ímpios. Minha pergunta para você é: se só existem justos e ímpios, por que existem 4 tipos de terreno?
E isso é uma coisa que eu aprendi com os puritanos, com os pastores que foram responsáveis pelos grandes avivamentos, instrumentos de Deus, né, para causarem os grandes avivamentos do século 17 e 18 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Inclusive tem um livro de um desses puritanos chamado William Perkins, sendo vendido na nossa livraria. O título é A Arte de Profetizar. Livro excelente, viu, irmãos? Principalmente para quem gosta de pregar, para quem acha bonito pregação, gostaria de aprender. William Perkins sugere 6 tipos de pessoas diferentes ouvindo os nossos sermões. É muito interessante. Mas eu quero que você pense nisso agora. Se só existem justos e injustos, justos e ímpios, conforme o nome que você queira dar, crentes e descrentes, vai. Por que Jesus fala de 4 tipos de terreno? E não de 2? Por quê? Por isso que eu gosto dessa parábola. Porque essa parábola não está nos ensinando que existem 4 tipos de pessoas. Mas ela está ensinando, meus irmãos, uma coisa muito simples. E eu quero que você olhe para as interpretações que Jesus está fazendo aqui. Veja comigo, por exemplo, a partir do versículo 18, que é o momento em que Jesus começa a interpretar a parábola. E como a interpretação da parábola é dele mesmo, ela é super confiável. Então, você pode ter certeza que o que está aqui está certo, porque foi ele que contou e foi ele que explicou. Veja, irmãos, vamos tentar aplicar essas categorias de justos e ímpios nas categorias de Jesus. Então, eu quero que você perceba comigo uma coisa. Versículo 19 explica a beira do caminho. O texto diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vamos usar esses rótulos? Aqui nós estamos falando de justos ou de ímpios? Como é que a senhora tem certeza, dona Esther? Sim, existe uma afirmação muito clara aqui. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Quer dizer, nós estamos falando aqui de ímpios com toda certeza absoluta. Ok? Agora, versículo 20. Agora ele está explicando o solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Justos ou ímpios? Parece que eu ouvi 2 opiniões conflitantes aqui. Vai ter briga. Eba. Quem acha... Não vou perguntar isso não. Justos e ímpios, meus irmãos, qual a probabilidade do solo rochoso? Nós temos pessoas assim, mas a questão é, elas são justas ou ímpias? É essa que é a questão do texto, viu, dona Circe? E é por isso que eu gosto, irmãos, que a gente discuta essas coisas, porque não está aí, na nossa cara, na nossa frente, essas coisas não estão acontecendo aqui. Jesus fala sobre isso aqui. Quer ver o outro solo, que é o solo espinhoso? Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Justos ou ímpios? Rapaz. Versículo... Tem cara? Como diria um professor de grego meu, né? Pelo jeitão, parece, né? Os irmãos vão entender onde que eu quero chegar com tudo isso e como é que isso tem a ver com Gálatas, tá? Prometo. Mas me deixa terminar isso aqui. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Justos ou ímpios? Esse é indiscutivelmente justo, né? E por que a gente sabe disso? Porque eu acho, pastor, não. O que o texto diz? Como é que a gente sabe que esses aqui são justos? Porque exatamente porque ele ouve, compreende, é o que diz aqui no versículo 23, e o que mais? Frutifica. Ou seja, que lições sobre salvação a gente pode tirar dessa parábola aqui? Eu vou dar algumas para vocês, tá? Repare uma coisa comigo. Vocês vão notar que nas interpretações de Jesus, todos os solos têm uma característica em comum. Qual é? Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Ou seja,
os condenados, meus irmãos, aqueles que não irão para a glória eterna, não irão por nunca terem ouvido? Não. Porque o Senhor da seara, quem é? É Jesus. Então, não existirá uma alma sequer neste mundo que não vai ter ouvido a palavra de Deus. Foi Ele que criou isso aqui. Então, ninguém vai para o inferno por não saber. Viu? Inclusive, não acredite em nada. Inclusive, quando eu era adolescente, irmãos, saiu um vídeo. É que o YouTube, banda larga no Brasil, era uma coisa nova, né? Então, eu lembro que uma vez passaram na igreja, assim, grupo de jovens. Aí o presidente da UPA da minha época falou assim, depois de mim, que eu fui presidente em 2005, depois em 2006 foi outro, 2007 foi outro e assim por diante. Aí eu lembro que nessa época falaram assim, gente, nós vamos começar a reunião aqui, nós vamos passar um vídeo. Pá! Aí mostrou lá. O vídeo contava a história de um menino que estava sendo... a história dele. É história, viu, gente? Não é verdade. Ele simulou uma situação na qual o juízo final estava acontecendo e os anjos vieram buscá-lo para levá-lo para o inferno. Aí o menino estava assim, por que eu estou indo para o inferno? Você acreditava em Deus e você não falou para mim, agora eu estou indo para o inferno por sua causa. Esse era o vídeo, tá? Se eu achar ele na internet, eu coloco ele para vocês verem. Eu lembro que algumas pessoas ficaram assim, né? E eu lembro que eu olhei aquilo junto com outras pessoas e pensei assim, sabe? Aquela cara de incredulidade. Mas que coisa é essa, cara? O cara vai para o inferno e a culpa é minha? Essa foi a primeira coisa que eu pensei na época, mas sem teologia, sem Bíblia, sem nada. Aí eu me lembro que, à medida que a gente vai estudando, vai crescendo na fé, a gente vai percebendo uma coisa. E essa parábola nos deixa claro isso, meus irmãos. Todos ouvem. Agora, como é que a gente sabe, no texto, onde houve conversão e onde não houve? Veja só o contraste do 19 e do 23, que são os casos mais claros. O 19 diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Esse é o 19. O 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Percebeu? Então esses são os casos extremos, onde houve e onde não houve. Onde houve conversão, que é no 23, o texto diz, é o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica. Ok? Agora, o 20 e o 22 falam de pessoas que ouviram, mas fala aqui no texto que elas compreenderam. Fala no texto, viu, irmãos? Não é uma coisa que eu estou achando, que eu estou pensando, que eu estou conjecturando. Eu estou lendo o texto. O texto diz no versículo 20 que as pessoas ouviram a palavra e a compreenderam. Diz o texto ou não diz? Não diz. Então não são casos de pessoas salvas. Agora, isso quer dizer então que existem mais categorias além de justos e ímpios? Ou só existem essas duas? Só existem essas duas. Mas o que nós podemos concluir aqui, que é a minha segunda lição? A primeira é, todos ouvem. A segunda lição qual que é? Meus irmãos, todos que compreendem frutificam, obviamente. Mas eu vou voltar nisso depois. A minha segunda lição seria, existe apenas uma forma de conversão. Frutificar. Mas existem várias formas de descrença. A descrença, a postura que desagrada a Deus tem várias manifestações. E eu quero que os irmãos percebam uma coisa comigo. Após a parábola do semeador, nós temos aqui a parábola do joio e do trigo. E nessa parábola só existem duas categorias. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Na parábola do semeador, Jesus quis nos mostrar como funciona a dinâmica da salvação e da pregação da palavra. Porque Jesus diz o seguinte, na parábola aqui, que o que é a semente? O semeador é quem prega a palavra. A semente é a palavra. Quando a gente prega a palavra, meus irmãos, as pessoas estão ouvindo. Mas o que determina a conversão? É a reação. E é nesse sentido que entra a frutificação. O que é frutificar? Eu ouvi uma explicação que é assim, aquele que se converte traz outras pessoas a Cristo.
Falso. Por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor. O que são esses frutos, então, se não são novos convertidos? Aí é que você vai perceber a relação disso com Gálatas. A gente não chegou lá ainda, mas Gálatas 5 fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Logo, compreender o Evangelho, meus irmãos, é produzir o fruto do Espírito. Santidade. Vou resumir isso com essa palavra. Isso significa conversão. Então, o que essa parábola está ensinando para nós? Se as pessoas estão ouvindo a palavra e o coração delas não está produzindo o fruto do Espírito, então houve conversão? Houve conversão? Não houve. E é exatamente esse o ponto que eu quero trazer para os irmãos. Existem alguns descrentes que não querem nem saber de ouvir a palavra de Deus. Inclusive, nesses casos, existe uma pessoa citada nominalmente por Jesus no 19, o maligno. Esses aqui, meus irmãos, não são todos os descrentes, tá? Eu acredito que quando Jesus está falando, por exemplo, do joio e do trigo, ele não está falando de justos e ímpios de uma maneira ampla, mas o joio aqui no texto, para mim, é a parte dos descrentes que equivale ao primeiro fruto, ao primeiro solo aqui da parábola do semeador. E eu vou tentar mostrar um elemento textual disso para vocês. O versículo 19 fala assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aí quando você vai para a parábola do joio e do trigo, você vê lá os servos perguntando: Senhor, o senhor não plantou boa semente no teu campo? Então como é que o joio surgiu? A resposta no versículo 28 é a seguinte: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, irmãos, é exatamente esse o ponto que eu quero trazer. Existe um nível de descrença que a palavra de Deus trata diferente dos outros níveis. Esse aqui, que é à beira do caminho e que é correspondente ao joio, são pessoas ímpias que não têm conversão, que são aquelas que cometeram o pecado para a morte, são aquelas que blasfemaram contra o Espírito Santo, são aquelas que estão dentro do campo, são aquelas que estão dentro da igreja para destruir a igreja. Nem todos os descrentes são assim. Mas quem é que é assim? É aqueles que querem perverter o Evangelho. Então, na minha cabeça, a coisa funciona assim: existe o descrente que está lá na dele, ouvindo a palavra de Deus, ele não acredita pessoalmente naquilo que ele ouve, mas ele não leva ninguém com ele para o mesmo caminho. Ele não tenta convencer as pessoas que ouvem como ele que esse evangelho é mentiroso e que esse evangelho não é a verdade. Ele não é sorrateiro. Então, esse cara, se você conhece alguém, e isso, irmãos, acreditem, eu posso inclusive dedicar um dia só para a gente falar sobre isso. Mas eu estou plenamente convicto do que eu vou dizer para você. Se você conhece uma pessoa que tenta perverter o ensino da palavra de Deus, estando dentro da igreja, porque joio e trigo se parecem, não parecem? É o que diz aqui. Um descrente se parece com um crente na Bíblia? Claro que não, são pessoas totalmente diferentes, mas tem uma parcela dos descrentes que estão dentro das igrejas para tentar destruir a igreja a partir da perversão dos valores do Evangelho. Esses aí, meus irmãos, não tem salvação para eles. Não é todo descrente que é assim. Mas os que são, eu acredito, não tem salvação. São os apóstatas, são os que blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você se parecer externamente com alguém que tem o fruto do Espírito. É você tentar dizer para o Espírito Santo: eu posso produzir essas coisas em mim, mas o meu real interesse é desviar as pessoas. Nós temos vários níveis de descrença, viu, irmãos? Essa é uma coisa que está muito clara na minha cabeça. Existem aqueles que não querem saber, mas não atrapalham. E existem as pessoas que não querem saber e atrapalham diretamente a igreja. Eu estou falando desse grupo quando eu falo do pessoal da beira do caminho, por causa da ação do maligno. Esse é o ponto. Como esse não é o nosso assunto, eu quero dizer para você, é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala: eu procuro agradar a homens ou procuro agradar a Cristo? Os homens que ele está falando, irmãos, são esses aqui. São aqueles que estão dentro das igrejas para perverter as pessoas.
Esse é um ponto de vista meu, tá? Você pode ou não concordar com isso, nós não vamos brigar hoje por causa disso. Mas ministerialmente falando, é assim que eu acho. Existem os descrentes que eles estão lá vivendo a vida deles, estão lá vivendo de maneira dissoluta, mas eles não estão levando ninguém com eles. Essas pessoas têm salvação. Não são crentes, embora elas estejam às vezes ouvindo a palavra, porque o texto diz que estão, às vezes elas estão em contato com os crentes, mas isso não quer dizer que eles não vão ter salvação eterna. Eles não são esse grupo de pessoas. Irmãos, antes de eu avançar mais, isso ficou claro? Isso ficou claro para vocês? Se não ficou, pode falar, pastor, não entendi. Eu explico de novo. Ficou claro ou não ficou claro? Ficou? Então agora eu quero que você saiba do porquê que eu estou falando isso. Quando os apóstolos, meus irmãos, identificavam esse tipo de pecado na igreja, eles falavam com muita certeza sobre isso. Alguns vão dizer, claro, eles eram apóstolos, então eles tinham que falar com certeza sobre isso. Mas eu não acredito nessa possibilidade. Porque olha só o que não abra, só ouça. Olha o que João diz na sua primeira carta no capítulo 5. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Você viu a orientação de João? João está dizendo, se você conhece alguém que não acredita nos princípios do Evangelho, mas ele está dentro de uma igreja, ele está em contato com o povo de Deus, e a tarefa dele é perverter o Evangelho para levar pessoas com ele, esse cometeu o pecado para a morte. Não adianta nem orar por ele, porque o que ele fez é imperdoável. E por que é imperdoável? Porque, irmãos, pensa comigo, se você quer levar as pessoas a acreditar no que você acredita, isso significa, no mínimo, que o seu coração já está convicto que aquilo que se prega é verdadeiro. Essas pessoas que são os falsos mestres lá de Gálatas e que Paulo e os apóstolos afirmam com muita certeza essas coisas sobre eles, são pessoas que já estão convencidas de que o Senhor Jesus é o Senhor, é o Rei. E o que eles estão fazendo então? Eles estão intencionalmente atraindo pessoas a eles para que elas deixem de crer. No coração delas existe um convencimento de que aquilo é verdadeiro, mas isso não significa que elas são crentes por causa da postura delas de querer que as pessoas deixem esse caminho. E é exatamente isso que corresponde, no meu ponto de vista, ao primeiro solo e ao joio da parábola seguinte, e aos falsos mestres de Gálatas. Paulo diz, eu não tenho nada a ver com eles. Eu não quero agradá-los. E é exatamente isso, irmãos, que eu queria dizer para vocês. Por quê? Porque vejam, como a gente sabe, quais são os critérios que a gente tem para dizer se uma pessoa que está ouvindo a palavra está compreendendo a palavra para frutificar? Vejam quais são as duas questões do solo rochoso e do solo espinhoso. O que atrapalha o desenvolvimento da fé dessas pessoas? O que atrapalha a frutificação delas? Leia aí, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo. Olha, irmãos, a Bíblia é uma unidade tão maravilhosa. Você viu o que Gálatas falou? Admira-me que estejais passando tão depressa. Como é que essas pessoas aqui, que não frutificam, recebem o Evangelho? Com alegria, recebe logo. Você viu? Percebeu a tensão da rapidez do negócio? Mas, versículo 21, o texto diz, elas não têm razão em si mesmo. Elas são de pouca duração. Por que elas são de pouca duração? Alguém diga para mim. Por que elas são de pouca duração? Diz o texto, em-lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, angústia e perseguição. Segura isso daí. O próximo, que é o 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E essa pessoa fica infrutífera. Então, vamos elencar as causas. Perseguição, angústia, cuidados do mundo,
fascinação das riquezas. Basicamente, meus irmãos, o que então que impede algumas almas de se desenvolverem e frutificarem, para que assim se prove que elas são convertidas? Todas as coisas que dizem respeito a momentos difíceis na vida, no qual você perde coisas. Isso impede alguns de acreditar de todo o coração no Evangelho. Mas a minha pergunta é: da onde nós tiramos a ideia de que, se nós entrarmos na vida com Deus, tudo na nossa vida vai dar certo? E para mim esse é o ponto, que no meu ponto de vista, os Gálatas estavam cedendo para os falsos mestres. Porque, irmãos, Paulo era um homem miserável. Ele já tinha apanhado, ele tinha sofrido perseguições, ele havia sofrido os mais horríveis castigos. Então chegaram alguns falsos mestres e disseram lá para os Gálatas: gente, esse aí não é um apóstolo do Evangelho, olha a situação dele. O cara não tem onde cair morto, o cara só apanha, o cara já levou pedra por onde quer que ele tenha passado. Um cara desse não pode estar servindo ao Senhor de verdade. E eu acredito que esse seja o caminho, meus irmãos, para nós identificarmos isso. Quantas vezes você já não viu alguém dizendo assim para você: olha, irmão, olha, irmã, eu até acreditei no Evangelho no início, eu abracei, mas aí as coisas começaram a dar errado na minha vida e eu abandonei. A minha pergunta é: da onde você tirou a ideia de que, estando dentro do Evangelho, as coisas só dariam certo para você? Como que essas pessoas chegaram a essa conclusão? É isso que o Evangelho diz? Se não é, da onde elas tiraram isso? E para mim esse é o ponto, irmãos. Quando nós estamos escravos do temor de homens, quando nós estamos escravos ao que os ímpios estão pensando a nosso respeito, nós vamos deixar de falar das coisas que o Evangelho diz. Nós vamos apresentar uma mensagem palatável aos ouvidos. Nós vamos apresentar para elas, nos termos populares, o que elas querem ouvir. Paulo diz: isso não é pregação do Evangelho. A igreja vai mudar de ideia em relação ao Evangelho se ela ouvir um Evangelho desse. E aqui, irmãos, me permitam, na nossa história já passamos por algumas crises, não? Essas crises, às vezes, fazem a gente se questionar: o que está acontecendo aqui? E hoje eu acredito que você já tem a resposta. O Evangelho do Reino é pregado. E se esse Evangelho é pregado, algumas coisas acontecem. Entre elas, a conclusão que talvez você nunca tenha ouvido a mensagem verdadeira do Evangelho. Quando você ouve, você frutifica. Então, a prova da sua conversão não é o quanto você enriqueceu, não é o quanto você conquistou, mas é o quanto você compreendeu que o Evangelho não diz respeito a essa vida. Diz respeito a uma vida por vir, futura, santificação. É isso que o Evangelho produz. E é exatamente isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer aqui para os Gálatas. Vamos voltar para lá? Sobre esse parênteses gigante que eu abri, alguma pergunta? Pois bem, então, se até hoje você não sabia o que era blasfêmia contra o Espírito Santo, agora você sabe. Ok? Pelo menos eu espero que saiba. Então é isso. O apóstolo Paulo está falando de diferentes níveis de descrença que existem. E ele está falando que ele passou por eles. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está agora dizendo o seguinte para aqueles irmãos lá de Gálatas, os Gálatas, né? Ele está tentando provar que ele não está pregando algo que ele inventou da cabeça dele, mas ele está pregando algo que ele recebeu de Jesus. E ele faz isso no versículo 10. Eu procuro o favor dos homens ou o favor de Deus? Se procuro o favor dos homens, eu não seria servo de Cristo. É o que ele diz no versículo 10. Então, ele agora vai defender uma tese perante os Gálatas, e essa tese está no versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, o que é? Não é segundo o homem. Quer dizer, ele não está comprometido com esses anseios que afastam as pessoas do verdadeiro evangelho.
Então você pega essas 4 causas lá da parábola do semeador e o apóstolo Paulo diz, não é nada disso que eu estou falando. E ele sustenta essa tese dele com 3 argumentos. Primeiro argumento, versículo 12. Eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo compreendeu, meus irmãos, o que ele deveria fazer, o que ele deveria pregar e aquilo que ele era com Jesus Cristo. E aí os irmãos vão se lembrar, como é que Paulo se converteu mesmo? Paulo estava a caminho de Damasco e o que aconteceu? Uma luz. E esse é o ponto. Meus irmãos, quando nós percebemos o que existe dentro do nosso coração? Quando se brilha a luz do Evangelho. No caso de Paulo foi uma luz literal mesmo, que o deixou inclusive 3 dias cego. Mas essa luz continua a brilhar ainda hoje. E nós sabemos que ela brilha, meus irmãos, quando a gente enxerga o que existe dentro de nós. Até que essa luz brilhe, você vai estar dentro do Evangelho procurando estabilidade para a sua vida, você vai estar no Evangelho procurando estabilidade emocional, e você estará sendo guiado pelas suas próprias emoções, ou seja, aquilo que me emociona, aquilo que eu gosto, é o que eu vou receber, é o que eu vou procurar. É o materialismo que o reverendo Ricardo nos ensinou, e é a conduta da parábola do semeador. Enquanto você continuar vivendo nas boas sensações, você não conheceu o verdadeiro Evangelho ainda. Quando é que você vai conhecer? Quando a luz de Cristo brilhar sobre você e você entender o que você estava fazendo. Paulo diz isso, versículo 12, primeiro argumento dele. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que eu entendi. Pode ser que você fala assim às vezes, mas pastor, eu estou aqui na igreja. Isso não conta? Eu quero que você mesmo responda essa pergunta. Estar aqui conta? Pergunta aí para você mesmo e responda. Estar aqui conta para a sua salvação? Conta ou não conta? Por que não? Então não significa nada estar aqui? Vou provocar mesmo, hoje você veio aqui para isso. Então se não conta, por que você está aqui? O sentido da igreja, meus irmãos, talvez eu escandalize você um pouquinho, mas deixa eu dizer, o sentido da igreja, o estar numa igreja, não é o propósito principal da igreja, não é esse momento aqui. A igreja existe, meus irmãos, para dar glória a Deus comunitariamente, sim, mas biblicamente falando, sabe por que existem igrejas? Porque os santos, aqueles, ou seja, que estão comprometidos com a sua santificação, estão aqui ajudando uns aos outros a cumprir esse objetivo. A igreja existe não para que ela seja um centro de entretenimento que você escolha a qual agrada mais a você. Porque isso vai causar em você uma fé de pouca duração. O que faz com que você se mantenha verdadeiramente numa igreja é a postura do seu coração. Se a luz de Cristo já brilhou sobre você, você não vai ficar ofendido com uma pregação sobre pecado. Você vai procurar mudar. Agora, se isso te ofende, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai procurar outra. Os irmãos entenderam? Esse é o ponto. Essa é a questão. É para isso que a igreja existe. A igreja reúne os santos que buscam a sua santificação, para que eles se ajudem. À noite eu vou falar mais sobre isso, porque eu vou encerrar o tema de comunhão do domingo à noite, agora em junho. Minhas últimas pregações sobre isso vão ser agora, para depois eu falar sobre o próximo tema que Deus colocou no meu coração. Mas o que eu queria dizer para você é isso. A igreja só faz sentido, irmão, se nós vislumbrarmos santificação. Caso contrário, você vai falar assim, hoje eu não vou porque eu não gosto muito do pastor, não gosto do presbítero, não gosto das aulas, vou procurar outro lugar em que eu goste. Isso não é salvação. Não é. Tá? Segundo argumento de Paulo, versículo 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e aí ele vai falar sobre a conduta dele nos versículos 13 e 14, e eu explorei isso na nossa última aula. Meus irmãos, Paulo era alguém que, segundo Atos 9, respirava ameaças e morte, mas ele estava lá dentro do judaísmo. Ele transformou o ódio dele em ódio religioso. Ele justificou as condutas dele com aquilo que ele acreditava. Então é exatamente isso que acontece. Paulo vai dizer, eu não recebi essa mensagem, esse evangelho segundo o homem, porque a maneira que eu vivia me impossibilitava de pregar o que eu prego.
Eu jamais pregaria o que eu prego hoje se eu vivesse naquela condição. E é exatamente isso que acontece com você e comigo. Se nós não acreditamos verdadeiramente no Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, de confrontação, de santificação, nós estamos na igreja para quê? Para achar um argumento que justifique as nossas ações. Para isso que serve Bíblia, para isso que serve Evangelho, para arrumar justificativa. Para isso, só para isso, para mais nada. Então Paulo era alguém que tinha um coração cheio de ódio, cheio de angústia, cheio de raiva, mas ele estava lá dentro da sinagoga toda semana. Ué, o que tem? Alguns perguntariam. Esse é o ponto. Você não percebe o que existe dentro de você, não? Como não? É isso que Paulo vai dizer. O que eu prego não é segundo os homens, porque eu não teria como criar isso a partir do contexto que eu vivia. E o terceiro argumento de Paulo, irmãos, que justifica o que ele diz no versículo 11, é a conversão dele. E esse é, na verdade, o argumento ao qual ele dedica mais tempo, que é dos versículos 15 até 24. Então, o que eu queria poder mostrar para você aqui? Como é que Paulo fala da conversão dele? E eu quero poder mostrar isso para você hoje, para a gente encerrar essa parte. Primeira coisa, como é que a gente pode ter certeza que a conversão de Paulo foi verdadeira? Ele dá aqui alguns argumentos. Primeiro deles, veja aqui, versículo de número 16 e 17. Paulo diz assim: no dia em que Jesus Cristo, o Filho, mudou a minha vida, eu não fui consultar carne e sangue para poder pregar isso. Eu simplesmente fui. E esse é o ponto. Reparem, irmãos, a nossa palavra, a nossa pregação, são nada mais, nada menos do que você anunciar o que aconteceu com você. E eu quero perguntar exatamente isso. O que você fala sobre a sua fé, de modo a convencer as pessoas a abraçá-la? Você vai perceber que existem 3 possibilidades para isso. Primeira, você vai ser alguém que verdadeiramente foi convencido do horror, da sujeira do pecado, e está querendo que as pessoas ao seu redor se convertam dessa sujeira, se limpem dessa sujeira com todas as suas forças. Essa é a possibilidade bíblica. Agora, existem outras 2. Você pode dizer assim: não, eu queria convidar você para ir lá na igreja, porque lá na igreja as coisas funcionam bem, existe lá um ministério disso, um ministério daquilo, lá você pode ouvir uma palavra, você pode ouvir boa música, você pode se emocionar, porque às vezes acontece isso e tal, blá blá blá. E terceira possibilidade: não, eu tenho a minha fé e você tem a sua, e nós dois servimos ao mesmo Deus, e nós vamos chegar lá no mesmo céu, então você fica na sua, eu fico na minha, e cada um segue a vida. O apóstolo Paulo, meus irmãos, não usou nenhuma dessas 2 últimas. Ele disse o seguinte: eu fui para Jerusalém, eu fui para Damasco, eu fui para as regiões da Arábia, e eu fui pregar o que aconteceu comigo. Eu era um perseguidor, e agora eu sou uma pessoa que acredita nessa fé. E aí o ponto, irmãos, que eu acho mais interessante aqui, é que primeiro, versículo 18, Paulo sobe para Jerusalém. E qual que é o problema disso? Paulo era uma pessoa, conforme ele mesmo disse aqui no versículo 13, criada no judaísmo. Ou seja, em Jerusalém estavam os mestres que ensinavam Paulo a viver aquela vida que ele tinha antes da conversão. Você já imaginou Paulo encontrar com esses caras hoje e dizer: não acredito mais nisso? Vivo diferente? E é exatamente esse o ponto. Como que nós vamos poder dar provas da nossa conversão além da nossa pregação? Irmãos, o pessoal que conviveu com a gente antes, percebe alguma mudança na gente? Ou não? O seu seio familiar, que conhece você como ninguém, percebe diferença em você? Quando você está lá nas festas do pessoal do seu trabalho, ou sei lá o quê, você tem a mesma conduta que você tinha antes da sua conversão? Você mudou? As pessoas que te ensinaram a viver daquele jeito antigo ainda percebem as mesmas coisas hoje? Paulo disse: eu fui para Jerusalém, e o pessoal ia me ver lá, os mestres judaizantes que me ensinaram. O que eles vão pensar de mim? Esse insight, inclusive, irmãos, não é meu, viu? É do reverendo Hernandes Dias Lopes. Um dos livros básicos que eu estou usando para estudar, o livro de Gálatas, é o comentário que ele escreveu.
E esse é um comentário que eu dou os créditos para ele. Foi ele que disse essas coisas que eu estou dizendo para vocês aqui. Depois, meus irmãos, além de Jerusalém, Paulo diz no versículo 21 que ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Qual que é o problema disso? Bom, você vai se lembrar de onde Paulo nasceu. Onde Paulo nasceu? Em Tarso. Meus irmãos, Cilícia era o nome da região natal de Paulo. Tarso ficava ali. Você já imaginou Paulo voltar para lá? E além de encontrar os mestres dele em Jerusalém, ele encontrava talvez os seus, novamente Reverendo Hernandes falando, amigos de infância, as pessoas que o viram crescer, as pessoas que viram esse caráter explosivo e cheio de raiva que Paulo tinha se desenvolvendo, e chega lá e encontra um Paulo totalmente diferente. Vocês viram isso? Vocês conseguem conceber isso? Porque é exatamente nesse ponto que a gente se revela, não é? Nós estamos juntos com os nossos amigos, com as nossas famílias, e lá nós somos nós mesmos. Eles percebem alguma mudança na gente? E eu quero dizer para vocês que esse é um dos principais problemas que a gente tem em termos de testemunho. Pode ser que a pessoa dê bom testemunho no trabalho, pode ser que a pessoa dê bom testemunho em casa, mas quando junta com os parentes na chácara para fazer uma festa, aí pode tudo, e etc e tal. Já imaginou isso? E também tem um segundo ponto, um terceiro ponto aqui, irmãos. Paulo foi para Jerusalém, Paulo foi para Síria e para Sicília, e depois o texto fala assim no versículo 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Paulo prendeu e arrastou pessoas para a prisão que eram daqueles lugares. Você já imaginou ele chegando numa dessas igrejas e falar: vocês lembram de mim? Há poucos dias atrás eu estive aqui e eu queria prender vocês. Vocês lembram que eu prendi seu pai? Agora eu me converti. Imaginaram isso? Então, irmãos, o que o reverendo Hernandes diz a respeito dessas questões? Como é que se prova a conversão de Paulo de maneira verdadeira? Paulo evoca o seu passado, os seus contextos passados, e dizem: esses 3 lugares viram diferença em mim. Ele foi lá. Não é que ele deixou de ir lá, ele foi lá. Ele confrontou o seu passado. E qual foi a resposta das pessoas? Versículo 24 tem essa resposta. Qual é a resposta? Aquelas pessoas olhavam e falavam assim: gente, o que aconteceu com esse homem só pode ter sido coisa de Deus. Portanto, glória a Deus. Então é isso, irmãos. Como é que a gente prova a nossa conversão? As pessoas que conviveram com você no passado olhariam para você e falariam: cara, glória a Deus, porque o que aconteceu com você, só Ele. É exatamente isso que Paulo fez. Então, irmãos, não se trata aqui de uma questão assim, antes eu ia para alguns lugares e agora não vou mais, e agora eu vivo uma vida. A questão não é essa, a questão é convivência com pessoas. Isso conta. A gente pode dizer isso com todo o respeito e com toda a sinceridade. O versículo 23 nos fala assim: as igrejas da Judéia, que não conheciam Paulo de vista, mas sabiam da fama dele, olha o que diz aí: ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Eu acho que essa é a situação, meus irmãos. Então, veja, ao mesmo tempo que Paulo diz que ele não prega o evangelho visando agradar homens, quando ele fala da conversão dele, o que ele usa para justificar a veracidade da sua conversão? Homens santos, homens santificados. Então o que a gente pode concluir do capítulo 1? Paulo diz o seguinte: você vai afastar-se rapidamente do evangelho a partir da sua perspectiva de quais pessoas você deve agradar. E aqui só existem 2 possibilidades: ou você agrada a quem não teme ao Senhor, ou você agrada a quem teme ao Senhor. Então você não está em guerra contra a humanidade. Você não está chamado por Deus para discordar de
todas as pessoas e viver sozinho. Não. Você é chamado para agradar aqueles que agradam a Deus, e aqueles que não agradam a Deus. Não tenho responsabilidade, testemunho e relação com eles. Ponto. E é exatamente isso que eu quero perguntar para você. Hoje, em qual desses dois grupos você está? Você está agradando quem agrada a Deus? Ou você está desagradando quem agrada a Deus? E é isso que Jesus diz, não é, irmãos? Ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Então você precisa ver. Quem são as pessoas que validam a sua conduta? Quem são as pessoas que concordam com você? Os que temem a Deus ou os que não temem a Deus? Que Deus abençoe você a tomar a decisão certa. E que Deus abençoe você ao longo da carta aos Gálatas a ponderar exatamente nesse aspecto. Quem eu estou agradando? Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe muito a mim. E eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Paulo era um perseguidor, correto? Vocês se lembram do que Jesus disse para ele quando ele se revelou? Lembram? Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Foi isso que ele disse? Não. Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você quer ter uma... Agora eu vou te dar esse argumento, porque eu acredito que é o argumento mais forte. Você sabe por que a opinião dos homens que agradam a Deus importa? Você? Que você tem que levar isso em consideração, não é uma opção, você tem que levar isso em consideração, porque quando Paulo perseguia a igreja, Jesus disse: você está me perseguindo. Percebeu? Jesus está completamente identificado com a sua igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Então não venha com essa história de... Inclusive, irmãos, a devocional aí do nosso boletim, a pastoral, tem a ver com isso. É um texto muito bom do Augusto Nicodemos, contra aquele pensamento de não, eu só devo satisfação a Deus. Jesus está identificado com a sua igreja. Certo? Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Negar a igreja, a instrução da igreja, é negar Jesus. Então, pode parar com essa história. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe, irmãos.